Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos agora verificar o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 19, com o objeto de conhecimento Relações entre os componentes físico-naturais, parte 2, com o detalhamento a influência do El Niño e Laninha no clima da Amazônia e também a floresta amazônica e a sua influência no clima. Dito isto, vamos lá, dar início à nossa aula. A nossa aula de hoje ela se inicia com uma pergunta. Você já parou para pensar como um fenômeno que acontece no Oceano Pacífico pode mudar o clima da sua cidade? E aí, vocês já pararam para pensar nisso? Sabe por que acontece? Um aquecimento ou um resfriamento das águas lá perto do Peru, ele pode causar chuvas demais lá para a parte sul, ou secas no norte, ou ainda afetar as plantações da região do centro-oeste do Brasil. E o que a floresta amazônica tem a ver com tudo isso, com essas secas, com essas chuvas? Ela vai ter muito mais do que a gente imagina. E isso são alguns dos temas que nós vamos abordar na aula de hoje. E essas imagens aqui, elas trazem justamente essa ideia de que pode chover demais, de que pode ter secas, independente do ambiente em que a gente vive. Um ambiente mais urbano, um ambiente mais natural, como a floresta amazônica, podem trazer diferentes aspectos para o nosso clima ou uma mudança no nosso tempo. Você sabe qual é a diferença entre clima e tempo? Olha só. O clima, ele é o conjunto de condições atmosféricas médias de uma região ao longo do tempo. Então, em um período mais ou menos de 30 anos, se estuda quais são as características de um determinado clima. O tempo já é algo mais momentâneo e ele pode mudar de acordo com o dia. Por exemplo, hoje o tempo está nublado. Mas qual é o clima da região amazônica? Aqui o clima do estado do Amazonas. É um clima equatorial úmido. Mas o nosso tempo pode estar ensolarado, pode estar nublado, como hoje, um clima mais chuvoso. Então, o clima é esse conjunto de condições atmosféricas. Temperatura, umidade, e isso vai estar interferindo no clima. E o tempo é essa sensação que a gente tem ao longo do nosso dia, que pode estar mais fresco, pode ser um clima mais acalorado, tá bom? Um clima mais nublado, um clima mais chuvoso. E a gente tem ainda que o nosso clima, de acordo com os fenômenos oceânicos, vão acontecer também mudanças nele, alterações, que vão estar relacionados aos ventos alísios e aos ventos contra-alísios. O que são, então, os ventos alísios? São ventos que sopram dos trópicos em direção à linha do Equador. Vamos para a imagem para a gente entender como é que eles vão acontecer. Olha só, os ventos alísios, eles são como essas setinhas aqui. Então, olha só, os ventos eles vão vir da direção dos trópicos em direção à linha do Equador. Então, os ventos alísios, eles vêm de uma área mais fria para a parte mais quente do planeta, porque a gente já sabe que a linha do Equador é a parte mais quente, a que recebe maior radiação solar. Já a temperatura dos trópicos é uma temperatura mais fria, mais amena. A gente vai entender que quando o ar está aquecido, ele fica mais leve. Então, ele sobe para outras camadas da atmosfera, as camadas mais superiores. E o que acontece? Na parte de baixo, então, esses ventos, essas massas de ar mais frias vão tomar o lugar dessas que ficaram quentes e subiram. Ao subir para mais alto da atmosfera, ela se dispersa, ela vai resfriando em direção aos trópicos. Então, ela vai como se fosse para os lados. Então, os ventos alísios são essas massas de ar, os ventos que vêm mais frios dos trópicos em direção à linha do Equador.
Só que o que acontece? Esse vento vai subir, né, essa massa de ar sobe para as camadas mais superiores da atmosfera e conforme eles vão subindo, eles vão resfriando. E aí é o que a gente vai chamar de ventos contralísios. Ventos alísios é os ventos mais frios em direção à parte da linha do Equador. Os ventos contralísios, eles vão vir da linha do Equador em direção aos trópicos. Então, eles estarão saindo aquecidos e vão se resfriando. Esse movimento dos ventos alísios, eles vão ajudar a movimentar o calor nos oceanos, porque ele vai levar essa massa de ar que é mais aquecida para outros lugares, fazendo com que possa haver, né, uma amenidade no clima, uma amenidade no tempo em que se encontra. E isso acaba influenciando diretamente no clima. Por quê? O que acontece? Primeiro, olha só, os ventos que vão para a linha do Equador, né, essa região que é a mais quente do nosso planeta, quando a esquenta, ele fica leve e sobe. Então, bem acima da superfície terrestre. Só que ele não vai para o espaço, tá? Ele não vai lá para o espaço sideral, mas ele fica nas camadas superiores, aonde o ar é mais frio. Segundo, o que acontece? Como nos trópicos o ar é mais frio e pesado, ele vai descer e se move para ocupar o espaço deixado pelo ar quente que subiu lá na linha do Equador. E, por fim, terceiro, é porque a Terra gira, e ela gira no sentido de leste para oeste, tá ok? Por isso que ela vai nessa direção, ó, tá? Do leste para o oeste. Então, a gente tem essa ideia dos ventos alísios trazendo essa massa de ar mais fria para a região do Equador, que é mais aquecida, e esse ar que é mais aquecido dessa região sobe para a atmosfera nas suas camadas superiores. E aí acontece o quê? Os ventos contralísios, que esse ar mais quente vai para as camadas superiores e se espalha para os lados, indo em direção para os trópicos. Acredito que ficou bem clara essa ideia, tá ok? Na sequência, a gente vai ver que essa movimentação do ar, do vento, ela vai causar esse movimento chamada de ressurgência. O que é ressurgência? É o fenômeno que ocorre quando as águas profundas e frias sobem à superfície. Ventos alísios e contralísios, eu já falei, né? Está falando das massas de ar. Quando eu falo de ressurgência, eu vou estar falando da movimentação da água. O que acontece? O vento, ele vai empurrar essa água, né, para outra direção. Essa água da superfície, ela vai estar mais aquecida. Só que ele está tirando, né? O vento está soprando essa água mais aquecida para longe. E o que acontece? As águas mais profundas vão se elevar. E aí, com elas se elevando, a gente chama isso de ressurgência. Então, saiu a parte da água mais quente, mais aquecida por causa do vento, e vem, então, a água mais fria do fundo do oceano. Essa água mais fria, ela traz nutrientes e também resfria a superfície do mar. Se antes essa água estava aquecida, ela fazia com que a temperatura, as condições climáticas próximas a ela fossem uma. A partir do momento que essa água aquecida vai para outro lugar e a água fria surge no lugar dela, vai se mudar também as condições climáticas daquele lugar. As temperaturas vão cair um pouquinho. Isso está tudo relacionado aos ventos alísios e aos ventos contralísios, e assim temos também a ressurgência. Perfeito? Então, a ressurgência, só deixando bem claro para vocês, é quando ocorre a saída da água aquecida por causa dos ventos que a empurram para outras direções, tá? E faz com que a água mais profunda, que é mais fria, venha para a superfície. Isso acontece aqui no Brasil, na região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Lá, a ressurgência é o resultado da ação dos ventos do Nordeste, que vão
deslocar as águas superficiais para o mar aberto. E aí o que acontece? Vai permitir que a água do fundo do mar mais fria, águas mais profundas, que vão ser ricas em nutrientes, tragam, né, esses benefícios para essa localidade. Porque com mais nutrientes aumenta, ela acaba atraindo maior número de peixes e, por consequência, a produtividade da pesca também vai ocorrer em Cabo Frio. Essa situação da ressurgência, ela acontece por volta dos meses de setembro até março. Agora temos aqui, para entender essa conexão que a gente vai fazer agora com o El Ninho e a Laninha, é que já vimos que a movimentação do ar ela pode aquecer ou resfriar o local, e a mesma coisa em relação à água. A água, a movimentação das águas também podem modificar essa temperatura. E acontecem esses dois fenômenos que vão fazer com que se aqueça ou se esfrie mais as temperaturas, independente do clima do local. O El Niño, por exemplo, ele é resultante do aquecimento anormal das águas no Pacífico, que fica próximo à área litorânea do Peru. Lá, geralmente, as águas são frias. No entanto, devido a esse aquecimento das águas, nesse período acontece o El Niño. E o El Niño, o que ele vai fazer? Ele vai produzir massas de ar, estamos falando de vento, ventos quentes e úmidos, que geram algumas chuvas naquela região, porque vai ter aquele processo de levar, né, o ar quente, a água vai se tornar mais quente também, então as temperaturas vão se elevar e com a umidade aumenta a quantidade de chuvas, ok? E agora, a laninha. A laninha, o que é a laninha? É um fenômeno exatamente inverso. Enquanto no El Niño aquece as águas do Oceano Pacífico, a laninha ela vai ser resultado do esfriamento anormal das águas do Pacífico, na mesma região próxima ao litoral do Peru. E o que acontece? Há um aumento da força dos ventos alísios. Lembra dos ventos alísios que eu acabei de falar? Que é a vinda daquela massa de ar mais fria dos trópicos em direção à linha do Equador. Tá bom? Então, o El Niño e a Laninha são dois fenômenos que a gente vai entender mais fácil com esse vídeo. Nessa animação, a gente vai trazer mais características do El Niño e da Laninha e a gente discute a seguir. Sem a ocorrência de El Niño e Laninha, observam-se águas superficiais mais frias na região do Oceano Pacífico, na parte equatorial leste, próximo à costa oeste da América do Sul, e mais aquecidas no Oceano Pacífico na parte equatorial oeste, próximo à Austrália e à Indonésia. Os ventos alísios, que são deslocamentos de massas de ar quente e úmido em direção às áreas de menor pressão atmosférica das zonas equatoriais do globo terrestre, sopram de leste para oeste, favorecendo a ressurgência próximo à costa oeste da América do Sul. O fenômeno da ressurgência ocorre especialmente em regiões costeiras e se dá quando as águas frias e profundas, em geral com profundidades inferiores a 200 metros, sobem para as áreas mais quentes e rasas dos oceanos. O fenômeno El Niño é o enfraquecimento dos ventos alísios e o aumento da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial Leste. Como consequência, ocorre uma diminuição das águas mais frias, que afloram próximo à costa oeste da América do Sul. E o fenômeno Laninha está associado à grande quantidade de ventos alísios e à diminuição da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial Leste. As águas na costa oeste da América do Sul tornam-se ainda mais frias devido à intensificação do movimento de ressurgência. Fonte INPE. Aí depois, então, analisar melhor é a questão desses dois fenômenos que, devido ao aquecimento ou esfriamento das águas daquela região, pode trazer aí o fenômeno do El Niño ou da Laninha. E a gente vai compreender melhor esses fenômenos a partir de agora.
O El Niño é um fenômeno natural que acontece no Pacífico, então ele não é um fenômeno que foi criado pelas ações ou intervenções humanas, tá bom? É um fenômeno natural. Ele acontece na costa da América do Sul, principalmente próximo ao Peru. Ele ocorre quando as águas do mar nessa região ficam mais quentes que o normal. Então, aí vocês já entenderam que quando eu falar do El Niño, eu vou estar falando das águas do Oceano Pacífico que foram aquecidas além do normal. Então, em vez da água ficar fria, como costuma ser, ela passa a ficar mais quente do que deveria. Essa água mais quente acaba mexendo com o ar e com os ventos que circulam por cima dela, e como o clima depende desses ventos, o El Niño acaba influenciando o tempo em vários lugares do mundo. Por isso, em alguns lugares ficam mais secos e outros vão ficar mais chuvosos. Ok? Passando ainda, temos que o El Niño, ele não vai acontecer todo o ano. Ele funciona como se um visitante que vem de vez em quando aqui para a nossa região. Ele pode surgir a cada 3 ou até mesmo a cada 7 anos e ele vai durar alguns meses. Em algumas situações, ele pode durar 1 ano ou um pouco mais. E ele começa geralmente no fim do ano. Por isso que ele acabou recebendo esse nome de Menino Jesus, a tradução do El Niño, porque os pescadores dessa região do Peru verificaram que esse fenômeno começava por volta do mês de dezembro. Tá certinho? Ainda para entender o El Niño, né, a gente vai verificar que ajuda os países, se a gente conseguir conhecer, estudar melhor esse fenômeno, a gente pode fazer com que ele afete menos a questão da agricultura, porque a gente pode preparar melhor, né, na questão dos fazendeiros, dos agricultores, como eles podem se preparar para esse momento, que eles sabem que o fenômeno climático vai acontecer e vai mudar a forma como o clima se apresenta normalmente. Até mesmo a pesca, tendo, né, a água mais aquecida, os peixes que gostam da água mais fria irão se afastar daquelas áreas. E ainda para o abastecimento de água e até mesmo da saúde das pessoas. Quando sabemos que o El Niño está chegando, né, a gente pode se preparar para os efeitos dele no nosso dia a dia. E quais são, então, as influências do El Niño por região, né, pelo nosso território brasileiro? Começando pelo norte, é uma forte redução das chuvas, o que acaba deixando a floresta mais seca e o aumento do risco de queimadas, o que prejudica a natureza e as populações que vivem na floresta, como os indígenas e os ribeirinhos. No Nordeste, o El Niño costuma causar secas em grande parte da região, especialmente nas áreas centrais e do norte. Já na parte mais sul e oeste do Nordeste, são menos afetadas. Há falta de chuvas, o solo fica seco e alguns rios podem ainda perder volume de água, o que acaba prejudicando a agricultura. O Centro-Oeste ele não tem uma definição mais clara de quais são esses efeitos do El Niño nessa região, mas acontece que no sul do Mato Grosso do Sul acaba tendo mais chuvas do que o normal e ainda há o aumento da temperatura, o que pode ajudar em algumas questões de lavouras, mas, no entanto, pode atrapalhar outras que não aguentam essa quantidade de chuvas. Passando agora para o Sudeste, cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro podem enfrentar mais calor, o que afeta no consumo de energia e também na qualidade do ar. Por fim, temos então a região do Sul e os efeitos do El Niño nessa região são bem fortes, tá? Com chuvas bastante acima da média, as temperaturas se elevam e pode causar esse excesso de chuva, as enchentes, os deslizamentos de terra, o que pode levar a prejuízos nas cidades e nas plantações. Agora, a Laninha. A Laninha, ela vai ser oposto, né, ao El Niño. Então, em vez das águas ficarem mais quentes, elas ficam mais frias do que o normal, nessa região perto do Peru. Quando isso acontece, os ventos alísios, lembrem bem deles, ficam ainda mais fortes. Essa mudança na temperatura da água e na força dos ventos acaba mexendo com o clima de vários lugares, inclusive do Brasil.
Quando essas águas frias aparecem, a atmosfera também muda. Então, os ventos eles ficam mais fortes, fazendo a circulação do ar ser alterada e o que modifica o clima. Com a laninha, a gente pode ter essas mudanças. Na mudança na umidade do ar, variações de temperaturas, ocorrer chuvas fora de época ou ainda secas em regiões que costumam ser mais úmidas. Como é que é a laninha, então, no nosso território? Começando pelo norte, vai chover mais que o normal, os rios vão subir acima da média, causando as cheias, e o solo também fica mais úmido. No Nordeste, vai ocorrer mais chuvas em várias partes, até mesmo na região do semiárido, na região do sertão nordestino, tá ok? E ainda pode haver frentes frias, que vão se tornar mais frequentes, e as cidades litorâneas podem acabar sofrendo com enchentes. Na questão do centro-oeste, os efeitos mudam, né, por causa da estiagem, que pode causar falta de chuva, ou em outros períodos ainda pode trazer o efeito inverso, causar chuvas fortes e apresentar ainda queda de temperatura. No sudeste, também vai ter efeitos variáveis. Pode haver chuvas fortes e frio fora de época, ou ainda enfrentar estiagens, que é o período de seca, mais longas. Por fim, na região sul, é a região que vai ser mais afetada de forma negativa, porque ela vai sofrer com a seca severa, principalmente entre os meses de setembro até fevereiro. As temperaturas aumentam bastante, o que prejudica as plantações e também o abastecimento de água. E o que a floresta amazônica vai ter com essa relação já do El Niño e da Laninha? A floresta amazônica ela funciona como uma enorme máquina de água, né? Uma verdadeira fábrica de umidade. As árvores elas puxam muita água do solo pelas suas raízes e liberam essa água em forma de vapor pelas folhas, que é o que a gente vai chamar de evapotranspiração, tá ok? O que acontece então? Quando muito desse vapor se acumula, ela forma grandes caminhos de umidade de ar úmido, na verdade, tá? Que vão viajar pelo céu, que se deslocam nas direções para o centro-oeste, para o sudeste e até mesmo para o sul do Brasil. Essa quantidade de vapor d'água acima de nossas cabeças nós vamos chamar de rios voadores. Aqui, então, temos uma imagem que vai trazer essa ideia para vocês de rios voadores. Então, não é que a gente vá ter literalmente um rio, como o rio Amazonas, acima da nossa cabeça, mas a gente tem a umidade, e a quantidade da umidade que se tem é como se fosse relativa à quantidade de água dos nossos rios. Por isso que a gente chama de rios voadores. Então, esses rios vão levar a umidade da região da Amazônia para outras regiões que estão longe da floresta. Então, vão ajudar a formar chuvas, que são importantes para a agricultura, vão encher reservatórios de água, tá ok? E manter um clima mais equilibrado em países vizinhos, como a Argentina e o Paraguai, ok? E a gente vai agora ver mais ou menos como é que funciona essa ideia dos caminhos dos rios voadores. A gente tem aqui no primeiro ponto a água do oceano sendo aquecida. Essa água aquecida, ela vai virar, né, vapor. Esse vapor vai viajar em direção à Amazônia, que é onde ele vai se condensar em nuvens e vai acabar chovendo na floresta amazônica. As nossas árvores vão, então, retirar essa água pelas raízes e vão lançar na atmosfera de novo através da evapotranspiração. Essas nuvens carregadas de novo vapor e umidade vão em direção a outras áreas do nosso Brasil, como o centro-oeste, o sudeste e também o sul do nosso território. Tá? Então, nessa questão da origem na floresta amazônica, é que os rios ali eles vão ter uma maior intensidade, os rios voadores vão ter essa maior intensidade porque eles são formados também pela evapotranspiração das árvores. Então, a floresta vai acabar absorvendo essa água do solo, libera na atmosfera através da transpiração. E esse fenômeno, ele é
esse processo, perdão, ele é crucial para manter tanto a umidade da região da Amazônia como para alimentar os sistemas de nuvens. Então, os rios voadores vão aí, transportar a água em direção ao centro-oeste, ao sudeste e também ao sul do nosso território. E vão aí levar água para a agricultura, né, para as áreas que vão principalmente trabalhar com soja, com milho e com arroz, que a gente tem em destaque na região do centro-oeste do Brasil. E essa água vai ser levada, como eu já falei, para abastecer os rios e os reservatórios, e ainda sendo utilizada para o abastecimento das cidades e também para a geração de energia hidrelétrica. E como é que o clima vai afetar, então, a vegetação? É porque o clima ele tem forte influência sobre o tipo de vegetação que existe em determinada região. Onde chove muito, como aqui na Amazônia, vão crescer florestas densas e verdes. Já onde chove pouco, como no sertão nordestino, a vegetação é seca e resistente à escassez de água, como a caatinga. Quando o clima muda, por causa dos fenômenos do El Niño e da Laninha, por exemplo, e isso afeta as plantas. O solo também sofre com essas mudanças. Em tempo de seca, o solo fica rachado e, fica rachado, como vocês podem ver aí na imagem, nessa primeira imagem com o solo seco, perdendo a capacidade de sustentar as plantas. Já quando chove demais, o que acontece? O solo encharca e o excesso de água pode levar embora os nutrientes do solo, deixando ele pobre e fraco para o cultivo. Em ambos os casos, a agricultura e a natureza acabam sendo prejudicadas. O relevo ainda, ou seja, o formato do terreno também pode ser afetado. Em regiões montanhosas ou com encostas com a combinação de chuvas e falta de vegetação, pode causar o deslizamento de terra, como vocês estão vendo nessa imagem. Se tem vegetação, a água consegue infiltrar no solo, mas se não há nada que impeça, essa água escoa diretamente, ok? O que acontece em partes do sudeste e sul, do Brasil. Por isso, para proteger a vegetação nas encostas, proteger essa vegetação que a gente tem nas nossas encostas, é necessário para poder evitar esses tipos de desastres. Que a gente pode determinar, então, é que todos esses fenômenos climáticos, sejam eles que aconteçam em relação à nossa atmosfera ou em relação ao nosso mar, aos nossos oceanos, vão influenciar diretamente no nosso clima. Quando eu estou falando de clima, ele vai trazer esses fenômenos, essas massas de ar, essa umidade, de forma com que elas possam diminuir nessa temperatura ou ainda aumentar a temperatura da região que a gente habita. Isso porque elas vão trazer nelas características da onde elas foram formadas. Então, quando eu tenho esses ventos alísios, que são os ventos mais frios que vêm da região dos trópicos, em direção a essa parte mais aquecida do planeta, eles vão trazer consigo essa característica de temperaturas mais baixas, porque eles foram formados em lugares mais frios. E a mesma coisa dos ventos contralísios. Eles foram formados nessa área, de clima mais quente. Quando eles vão para a atmosfera e suas camadas superiores, eles vão trazer essa característica de estarem aquecidos, levando o calor para essas áreas, até se resfriarem, e esse ciclo se repete, o ciclo dos ventos alísios e os contralísios. E é a mesma coisa em questão da água. Quando eu trago a ressurgência, ou seja, que o vento leva a parte mais superficial da água aquecida para outros lugares, permite que essa água profunda, essas águas mais fundas do oceano, venham para a superfície. Ou seja, o que era aquecido se tornou frio. A temperatura e as características acabam se modificando também. Tudo certinho? Aqui, então, finalizamos mais uma aula de geografia. Até a próxima.